Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Kitnet HQ especial na Bienal de Quadrinhos. E esse é o ganhador do Prêmio Eisner, o senhor digníssimo Marcelo de Salete. Prazer inenarrável. Sem brincadeira, inenarrável mesmo. Prazer estar aqui com vocês também. A gente acabou de conhecer, eu acabei de conhecer o cara, não conhecia até agora. Então, a gente está aqui na Bienal de Curitiba. E ontem teve um bate-papo sobre um Beyond Lojinga, né, aqui na Bienal, né? Acho que a gente podia, de repente, começar até por essas impressões suas da Bienal e dessa conversa com o pessoal. O que você achou, assim, como é que foi? Eu acho que é um espaço incrível poder estar aqui na Bienal de Curitiba. Já é, pelo menos, eu acho que é a terceira vez consecutiva que eu venho para cá. Mas foi a primeira vez que eu falei sozinho, não é como mediador, especificamente sobre os livros do Clube Normal Janga. E tem sido muito interessante poder ter esse contato com o público, poder ouvir, não é, questões que remetem ao livro, mas que também são desdobramentos que as pessoas geralmente pensam, né, a partir do livro. Isso é essencial, né? O livro ele tem que abrir para outras questões também. Eu acho que essas obras têm um pouco disso. E os retornos que você está recebendo, eu fiquei bem impressionado ontem, desde ontem na mesa, no nível, assim, as pessoas são todas engajadas, todas com perguntas muito boas, com isso, essa pesquisa, metodologia e tal. E eu fiquei curioso para isso, assim, o retorno que você está recebendo pelo livro, assim, o que você está achando desse retorno, assim, né? Cara, no caso desses últimos dois livros, isso já tinha acontecido no Clube, no Encruzilhada, não era um pouco menos. Era muito o quê? Encruzilhada e Noite News, o público que lia muito de quadrinhos chegava nesses livros e depois me comentava outra coisa e tal. Teve uma recepção crítica muito boa, mas grande parte do público que não era leitor de quadrinhos não tinha acesso. Poucas pessoas. No caso do Clube e do Alajanga, não, é diferente. Muita gente que não eram leitores tradicionais de quadrinhos foram atrás dela. Muita gente interessada na parte de pesquisa, mas que acaba se encantando por uma forma de contar a história. E um público extremamente engajado também, em pensar na história do Brasil a partir de outras perspectivas e interessados em conhecer mais sobre essas formas de pensar o nosso país. E essas conexões não são só com o Brasil, mas também no seu entorno. Assim, eu sou historiador. Eu não sei se você assistiu, a gente gravou um vídeo, foi dia 5, que foi ao ar, né? A Bienal começou dia 6, né? Um dia antes da Bienal a gente gravou um vídeo sobre o Alajanga. Quer dizer, foi ao ar. 18 minutos da gente. 18 minutos acabando o A gente se empolgou. E uma das coisas que eu falei, que eu acho bem legal de estar aqui com o autor, é que eu sou historiador e assim, as pessoas têm uma dificuldade grande de conhecer a história do Brasil, né? Em parte porque a história, talvez, do Egito, da Grécia, graças a Hollywood, não seja mais fascinante de alguma forma, né? Para essa pessoa, eu vi um filme e tal, então o cara se imagina daquele jeito e não vai efetivamente estudar a história. E me parece que tem uma certa rejeição da história do Brasil. Não quero ver isso. Eu, moleque mesmo, eu vivia isso, né? E me parece que iniciativas como a sua melhoram, além de contar a história, melhora a vontade de alguém querer aprender história. Eu acho que isso é mais importante, talvez, até, do que a história que está sendo retratada. Você chegou a ter algum contato com historiadores depois que o livro foi lançado? Que antes sim, né? Você até fez com a ajuda de historiadores, enfim. Mas depois que acabou o livro, você teve contato com outros historiadores que estão utilizando a sua obra para ensinar a história? Tive uma interlocução muito grande com pesquisadores, professores universitários, né, muita gente da área de história, literatura, interessada nesses livros. Gente que está na universidade, para dialogar com os alunos da graduação e professores também da rede municipal, estadual de ensino também. Muita gente está interessada nessas obras, isso eu acho interessante. Não que a nossa história não seja importante, e mereça, né, grandes obras, que é um pouco o que você estava falando, eu entendi, que às vezes a gente e o público mais novo fica interessado nas obras, nas histórias que existem já fora, sobre Europa, América, porque muitas vezes são histórias que já estão sendo contadas, além dos livros clássicos, teóricos,
você já tem filmes, em vários tipos de narrativas. Isso faz com que a pessoa tenha mais acesso àquilo, não é? Para além da literatura mais acadêmica. Esse tipo de ponte é algo que a gente ainda tem que fazer aqui no Brasil. Que a sua obra está fazendo. Eu tento fazer. Tem muita coisa interessante falando sobre o Brasil colonial e alguns personagens importantes negros, indígenas e outros no período colonial, que a gente tem pouco acesso. E o que existe e está registrado, muitas vezes ainda é codificado dentro de um contexto muito acadêmico. E chega somente a esse tipo. A elite da elite, né? Que é o historiador, que não é toda. Porque assim, o cara, sei lá, da física, o cara da administração, ele não vai se interessar por isso, nem deveria ter se interessar. Então isso deveria ser falado lá na base, né? Lá pro moleque, não sei, 5º ano, 6º ano de História do Brasil. Acho que um livro como o seu ajuda essa molecada a gostar mais da história do Brasil, tanto quanto os livros, os filmes de Hollywood ajudam eles a gostar da Grécia ou do Egito, por exemplo. E essas obras também vieram muito a partir da leitura de outros trabalhos, né, históricos, que tinha uma dinâmica que eu gostava muito, que era o trabalho do Frank Miller, né, do 300, foi um trabalho que influenciou a dinâmica de a gente contar aquela história de uma forma muito complexa e bem feita, né, visualmente, chamou a minha atenção, como alguns outros trabalhos de mangá também, como o Wagner, eu acho excelente. O modo como aquilo é contado, as várias digressões que ele faz, né, para construir cada um dos personagens, daqueles duelos. Isso tudo foram referências importantes para pensar também nesse tipo de narrativa. Vai depois sua vez. E a distribuição, na verdade, eu estava pensando na questão da linguagem, eu estava falando desse acesso, né? Eu ia falar de distribuição nas escolas, né? Que você também pode comentar sobre isso agora, né? Que é isso, o processo de distribuição. Eu acho muito interessante, porque a gente fala dessa coisa do acesso, mas a tua linguagem de quadrinhos, eu acho ela bem trabalhada e bem sofisticada, assim, é aquela coisa que a gente fala, não é um gibi assim, tipo, que você lê correndo assim, de qualquer jeito e você vai entendendo a história. Você tem que prestar atenção, porque tem vários elementos gráficos, é aquele material contemplativo, assim, você vai desenvolvendo a estrutura, né? Eu acho isso super interessante. A gente fala o acessível, só que o acessível não é necessariamente simplista. Muito obrigado. E eu só queria assim, comentar isso, né? E passar para você falar dessa questão da linguagem, né? Da corrupção, do desenvolvimento dessa linguagem, dessa característica. E também já engrenar nessa distribuição das escolas, assim, né? Você pode falar projeto que vocês não são realizados agora. Essa questão da linguagem, que vem desde o primeiro livro, eu procuro conduzir as histórias muito a partir da minha experiência com imagem. Eu acho que, para mim, as leituras que eu tive de quadrinhos foram as mais interessantes, que me impactaram muito. O que eu lembro são sequências de imagem. Às vezes sequência de ação, ou mesmo de outras soluções para coisas muito simples. Os quadrinistas faziam isso muito bem feito em termos de visualidade. Isso me impactou. E eu queria trazer toda essa dinâmica e complexidade para esses livros de histórias em quadrinhos. Então, é exatamente isso. É uma leitura em quadrinhos, não é algo mais superficial e simples que a literatura, mas é um outro modo de você acessar esse tipo de narrativa e de ter uma experiência de leitura interessante, que pode ser impactante para o leitor sobre aquele tema. O Combi do Angola Janga, posso dizer que, em termos de distribuição, até de vendas, foi, na minha consideração modesta, um sucesso. Né? Claro que não é um Paulo Coelho, mas são livros que estão chegando para muita gente, já tendo segundas, terceiras tiragens, né, por causa da procura do livro. E recentemente, há uma semana, a gente teve a notícia de que os 2 livros foram selecionados no PNLD. Os professores vão poder escolher das escolas para que o livro chegue em escolas do Brasil todo. Eu sou professor do mestrado em educação. E para mim, o livro como é muito importante,
para o professor da escola que vai falar para o moleque, né? Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho fascinante, assim, acho que deve ser um trabalho muito exaustivo, porque eu consigo imaginar uma pesquisa sobre o que você pesquisou, o caso do quilombo de Palmares, né? Eu consigo fazer aquilo de uma forma escrita. Então eu leio várias fontes, eu vou até os documentos, eu pego livros, eu pego jornais da época, eu pego relatos, tudo bem que as pessoas já morreram, mas eu pego alguns relatos e eu consigo converter aquilo em texto. Eu consigo fazer isso. Mas eu jamais conseguiria fazer o que você fez, que é converter aquilo em uma história gráfica. Cara, deve ter sido muito difícil você converter aquilo em uma história gráfica. Acho que isso foi o que demorou mais, o livro chegar realmente na forma final que ele tem hoje. Porque eu acabei ficando muito tempo na parte de pesquisa, de encontrar a narrativa certa, o roteiro certo, o tom certo, encontrar os personagens para produzir a história, né? O Antônio Soares, no caso do Angola Janga. E, além disso, pesquisando imagens de época, nocaute, transpose, outros artistas que também muito do Deprego, embora seja uma época posterior. Tentar filtrar o que era a parte do Brasil colonial do século XVII, o que já representa mais o Brasil do século XIX, em termos de arquitetura, de espaço. Então foi um grande exercício de desenho, de imaginação, para chegar nesse tipo de visualidade. Para você pensar, assim, a própria diferenciação entre o século XVII e XIX, no imaginário eles coexistem. Você, para uma criança, ou mesmo para a gente, quando é mais velho, tal, você entender que tal coisa aconteceu em 1600, tal coisa aconteceu em 1800, então é difícil. Tem uma questão que o historiador sempre lembra, que para a maioria das crianças, Dom Pedro II veio antes do Dom Pedro I. Porque o Dom Pedro II, a efígie dele, o desenho dele é muito bárbaro. E o Dom Pedro I está jovial. Então, né, a iconografia traz uma confusão para a criança mais nova. Então você tem que ir lá explicar. E eu acho, de novo, que o trabalho com o seu ajuda essa molecada a entender melhor o que aconteceu na época. Sim, interessante. Tem muito interesse de falar também sobre o século XIX. Em outras regiões do Brasil, porque já é um outro momento da escravidão, no final da escravidão, tem outras lutas, outros processos do século XIX, em que tem pouca coisa sendo tratada, sendo mostrada, merece. E é um momento de muita evolução social no Brasil. E acaba consolidando o que a gente tem hoje, porque a escravidão, todos esses processos anteriores, né, culminam aqui, né, tá na favela lá, tá na disparidade de todas as formas, de tudo, né? Até uma coisa que eu li recentemente, a disparidade de possibilidade de conhecimento, de conhecer alguém, né, de relacionamento. Né? Então, porque você ter acesso a alguém te ajuda a ser catapultado. Tem várias pessoas que não têm acesso a conhecer alguém, então não serão catapultadas. Então, tem uma série de coisas que eu acho que o teu livro trata. E se a gente, como o Liber disse, a gente ficou 18 minutos num vídeo babando o ovo do livro. E a gente poderia ficar mais se não fosse o problema que a câmera acaba. Né? E as pessoas também, elas talvez durmam. Mas eu acho, não sei se isso já aconteceu, mas você está sendo convidado para ir dar palestra em faculdades, em escolas? Já aconteceu. Estive, nós quando teve o lançamento lá, em alemão, o clube, eu cheguei ali, lá para Berlim, andei na Áustria. Falou em alemão. Com a minha tradutora, ajudando lá, mas foi uma coisa muito interessante. Tinha um público de alemães, mas tinha muitos brasileiros que moram lá também na Alemanha. Isso foi nos dois locais, não é, por contato com a comunidade brasileira que mora lá. Um era inclusive na Embaixada Brasileira, em Berlim, e o outro era em uma universidade da área de literatura, e principalmente focado aqui na América Latina, no espanhol, na portuguesa. Isso foi muito legal, muito interessante.
E quando também teve o lançamento lá na França, também foi no espaço universitário. Né? Então isso, eu acho que talvez seja a maior demanda pelo meu trabalho, muitas vezes é nesses espaços. Eu acho uma coisa interessante, porque me parece, não sei se é uma perspectiva equivocada, porque as coisas estão chegando agora, mas você tem uma série de artistas gráficos, artistas de história de quadrinhos, principalmente, que estão retratando a história dos seus países. Você tem a vida chinesa, você tem aquele do menino lá que era do Vietnã, como é que é o nome? Da menina do Vietnã. Era só o que podíamos fazer. A gente tem o seu, que é aqui do Brasil. A gente tem o Maus, que já é mais antigo. A gente tem o Persepolis. Que assim, são pessoas que estão contando as histórias dos seus países nesse ambiente gráfico. Né? Você acha que esse ambiente gráfico ele favorece esse tipo de explicação para o resto do mundo sobre o que é o meu país? Já que estava na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Sim, isso é interessante. Pensar também que hoje a gente tem um grupo de artistas falando sobre o Brasil que está publicando fora, né? Então você tem Quintanilha, o André Diniz, mesmo o Coutinho, o Rafa e alguns outros estão falando sobre o Brasil mesmo. Falando sobre o Brasil. É capaz da gente imaginar que existe uma demanda de outros locais, né, de outros centros. Europa talvez isso seja ainda mais interessante e aberto, de conhecer outras regiões a partir de trabalhos de quadrinhos desse tipo de formato. Então, por exemplo, na França, o livro ele foi publicado pela Sailá, uma editora de lá. E essa editora ela é especializada em publicar autores estrangeiros. Eles não publicam os autores franceses, praticamente. Eles só publicam autores estrangeiros e geralmente falando sobre o seu país. Então, é possível a gente imaginar que tem uma demanda para isso. Sim. Entende? Tem uma demanda. Está acabando a bateria lá de novo. É sempre assim. Cada entrevista de boa. Mas acabando. O Salete tem daqui a pouco, a sessão precisa almoçar, né, cara? É verdade, então a gente vai almoçar agora. Cara, muito obrigado. Obrigado, valeu. Foi bem bacana. Agora a gente vai comer, tomara que tenha uma comida boa, porque assim, meu estômago está mordendo o baço. Então é isso, galera. Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima.